Olá, me chamo Marta Laís, sou ciclista, tenho 30 anos e sou da cidade de Valente, interior da Bahia. Bem, estou aqui para responder algumas perguntas de um grupo, escolar que ficaram de fazer uma entrevista. Desde já, gratidão por ter me escolhido. E a primeira pergunta é: como nasceu sua vontade de praticar o ciclismo? Em 2017, entre 2016 e 2017, eu conheci a bike, através de um grupo de ciclismo lá da minha cidade, e os meus irmãos também praticavam. E estava naquela início, aquela coisa de cicloturismos e tal. E então eu comecei a rodar a bike do meu irmão, que é uma Aro 26, uma bike bem simples. E eu comecei a me apaixonar pelo esporte, comecei a pedalar com um grupo e comecei a perceber que era aquilo que eu queria. Então eu comecei a me identificar com esse esporte. A segunda pergunta: desde quando você pratica o ciclismo? Desde 2017, como eu acabei de falar. E em 2017 eu não praticava como um esporte, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais séria. Eu praticava por lazer, Tinha o cicloturismo, que eram grupos de ciclistas de várias cidades e regiões diferentes que se encontravam em uma determinada cidade cada final de semana. E aí a gente fazia um percurso e se encontrava, era como se fosse uma festa pra gente. Então eu comecei no cicloturismo. Aí a terceira pergunta: o ciclismo mudou sua vida de alguma forma? Se sim, como? Muito. Eu sempre gostei, sempre fui uma pessoa que gostava muito de viajar. E através do ciclismo eu encontrei isso. Essa oportunidade, de fazer duas coisas que eu gosto ao mesmo tempo. Minha vida mudou totalmente. Deixei de ser uma pessoa que se dedicava muito somente ao trabalho, casa e filho, e comecei a viver um pouquinho a minha vida através do ciclismo. Quarta pergunta: quais benefícios o ciclismo trouxe em sua vida? Eu costumo dizer que o ciclismo é liberdade. Quando você se apaixona pela bike, ela te leva a lugares que você nunca imaginou. E foi o meu caso, A saúde, sem contar, a saúde melhora bastante. Começa a ter uma vida saudável diferente do sedentarismo, de ficar só se dedicando ao trabalho, a obrigações e esquecendo de você. E o ciclismo te proporciona isso. Quinto, como é sua rotina de treinos? Bem, a minha rotina de treinos, eu pedalo 3 vezes na semana, Quando são pedais normais. E no domingo também, geralmente, eu costumo fazer um pedal maior. Tipo, durante a semana eu faço pedais de 30 quilômetros, 20, 40. Aí já no final de semana, no domingo, se não tiver competição, aí a gente costuma fazer um pedalzinho maior, de 50 a 100 quilômetros. O 6. Você já participou de campeonatos? Teve vitórias? Sim, eu tive vitórias. Na minha primeira competição, em novembro de 2020, foi em Tiruçu, uma competição que a gente organizou lá, um rachão da igrejinha. A primeira edição foi lá e eu fiquei em primeiro lugar. Então, a partir desse dia, eu comecei a me dedicar um pouco mais a treinos mais fortes, onde eu pudesse adquirir um desenvolvimento melhor. Vou mostrar para vocês os troféus que eu ganhei das competições. Esse aqui foi a primeira competição que eu participei em Tiruçu, fiquei em primeiro lugar. Esse foi o terceiro treinão da Arapuca lá na minha região, eu fiquei em segundo lugar. Esse aqui é muito importante para mim, que é o do Campeonato Baiano de Mountain Bike, XCM, que é a prova que eu participo. Eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria esporte feminino, Esse aqui foi de Valença, uma prova muito dura, muita subida, mas eu fiquei em terceiro lugar. Esse aqui foi de Ipiaú, fiquei em segundo lugar. Esse aqui foi Planaltino, primeiro lugar, já é uma prova de XCO, uma prova diferente,
que requer mais habilidade. E esse aqui foi do segundo rachão da igrejinha, que fiquei em primeiro lugar. A sétima pergunta tem: depois do ciclismo, sua alimentação mudou ou continua a mesma? Mudou radicalmente. Eu me alimentava pouco, eu sou uma pessoa que não gosto muito de comer, não sinto muita fome. Mas depois do ciclismo, que eu comecei a me dedicar aos treinos um pouco mais pesado, eu comecei a sentir uma necessidade de mudar a alimentação, né? Nosso corpo é uma máquina e ele é sustentado através da alimentação e da hidratação. Eu bebia muita pouca água e depois disso também comecei a tomar mais água, né? Comecei a estudar a respeito de alimentação, comecei a conversar com nutricionistas, então foi uma mudança muito grande. Comecei a comer mais, né, também, porque eu estava emagrecendo muito, então eu comecei a me dedicar um pouco mais à alimentação e comecei a ver a importância do meu desenvolvimento. Na oitava pergunta tem: que conselho você deixa para quem está iniciando no ciclismo? Então, o meu conselho é: não desista nos primeiros dias. O ciclismo, ele é um esporte influenciador. E quando você tem também outras pessoas que estão iniciando junto com você, aí é ainda melhor, né? Que uma pessoa influencia a outra. Ah, vamos fazer um pedalzinho hoje, começa devagarzinho. Quando eu comecei, o meu primeiro pedal foi de 8 quilômetros. E no outro dia, nossa, parecia que eu tinha tomado uma surra de dores no corpo. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, somos compostos por costumes, né? Então, se você não tem costume de fazer um determinado esporte, de praticar um esporte, seu corpo vai sentir. Mas aos poucos você vai se adaptando e você vai ver que vai evoluir. Então, começa devagar e não espera comprar uma bike cara para você começar a pedalar. Existem bikes top de 5, 10, 15, até de 20 mil. Só que se você tiver uma bikezinha de aro 26, né, uma coisa simples, comece com ela. É a partir dela que você vai começar a se desenvolver. É como diz o ditado: a vida requer um passo de cada vez. Quando eu comecei, eu também comecei numa bikezinha simples. Hoje eu tenho uma bike melhor, justa, de competição, né? Mas tudo no início começa com aquilo que você tem. Você não tem roupa de ciclismo, não tem capacete? Comece devagarzinho, vai um pedalzinho de 5 quilômetros, no outro dia vai um pedalzinho de 8, vai aumentando. Meu conselho: baixa o aplicativo Strava, Strava. Ele é laranja, ele te ajuda muito, é através de GPS e todos os percursos que você fizer, ele vai te mostrar e também vai te mostrar a questão de horários, de tempo, quanto tempo você gastou para fazer aquele determinado percurso, e isso vai te influenciando a querer evoluir cada vez mais, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Super beijo, ótimas aulas para vocês. Tchau, tchau.